Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal da circulação vascular na veia. Vocês viram o nosso último vídeo? Conversamos sobre varizes e exercícios físicos. Dê uma olhada, se inscreva no nosso canal, está muito interessante. Vascular na veia, não esqueça. Hoje vamos falar sobre gravidez e varizes. Ou seja, as varizes durante a gravidez. A gestação é um dos momentos mais belos que a mulher pode vivenciar. E muitas vezes também muito esperado. Mas por que pode aparecer as varizes? Por que elas podem se desenvolver mais durante a gravidez? São várias as razões. Uma delas, e muito importante, é que durante a gestação, a mulher tem praticamente uma mudança da sua fisiologia com um preparo gigantesco para poder acolher o nenê, desenvolver o feto para que ele possa crescer saudavelmente. E através disso, existem os hormônios que podem fazer esse preparo da criança, da gestação. Então nós temos a progesterona, o estrógeno, a gonadotrofina coriônica, a relaxina, a ocitocina, ou seja, vários hormônios que preparam em fases diferentes a gestação da mulher. E esses hormônios eles podem interferir na parede das veias, fazendo com que elas fiquem um pouco mais flácidas, com que elas fiquem um pouco mais moles, vamos colocar dessa forma, e dilatando também pela própria ação da progesterona. Dessa forma, pode começar com esse enfraquecimento da parede da veia a surgir as varizes. Então a parte hormonal é muito importante. Durante a gestação existe, de certa forma, um aumento do volume de sangue na mulher. Veja bem, ela tem a sua própria quantidade de sangue. E de repente aparece lá mais um pequeno ser no seu útero que começa a se desenvolver e começa a aumentar a quantidade de sangue que circula entre a mãe e o feto através do cordão umbilical. Então a quantidade, o volume de sangue ele é aumentado, sobrecarregando um pouco as veias das pernas principalmente. Um outro fator muito importante, que à medida que passa mais do terceiro mês, quarto mês, 20ª semana, com o aumento do nenê, com o aumento do feto, ele passa, e do útero também, e do líquido amniótico, tudo isso vai causando um peso maior na chamada bacia da mulher, na pelve. Dessa forma, todo esse conjunto, placenta, líquido amniótico, o próprio nenê, o próprio bebê, eles vão pressionando a bacia. E as veias que estão ali embaixo, consequentemente, tornam-se pressionadas, repercutindo para as veias dos membros inferiores. Então é mais um fator que causa esse aumento de pressão nas veias, facilitando o desenvolvimento das varizes. De certa forma, esses são as principais razões pelas quais existe esse aumento de varizes, ou a facilidade de aparecimento, ou o próprio maior dilatação dessas veias. E o que a mulher deve fazer quando gestante para amenizar isso? Talvez a parte mais importante seja essa. Algumas medidas até simples. Por exemplo, a nossa maior veia é chamada veia cava, que passa mais ao lado direito do corpo. Quando você tem o nenê, a mulher está grávida, esse conjunto todo do útero, da placenta, ele pode comprimir essa veia cava e também, ao comprimir, favorece uma sobrecarga para a parte inferior dos membros inferiores. Então, o que nós orientamos as gestantes? A não dormirem, a não ficarem muito tempo deitadas do lado direito, porque pressiona a veia cava. Então, prefira ficar do lado esquerdo, porque aí você deixa essa veia cava circulando de uma forma mais livre. Uma outra medida muito simples, evitar tempos prolongados em pé. Então, no trabalho, seja em casa, se possível, a cada meia hora, no máximo 1 hora, dá uma sentada, estica um pouco as pernas, coloca num banquinho, para que você alivie essa pressão que naturalmente vai aumentando durante a progressão da gestação. Uma outra medida muito caseira, no final do dia, quando chegou em casa, após um trabalho, elevar as pernas na cama. Você deita, coloca um travesseiro ou algum pequeno
tijolo, uma madeira nos pés da cama, ou apenas um conjunto de 1 ou 2 travesseiros nos pés, para que eleve um pouquinho mais as pernas e elas fiquem um pouco mais altas do que o nível do tórax, facilitando o retorno venoso. Também alivia aquela sobrecarga nas pernas. Uma outra medida simples é um banho de água fria em cima das varizes. Mas aí as pessoas falam, poxa, mas água quente, água morna é que parece que me dá um certo conforto. É verdade, a água morna, mais quentinha, ela dá um conforto da parte muscular, mas causa uma dilatação das veias. Então, ou fazer aquele contraste que nós chamamos, né? Coloca um pouquinho da água quente, da água morna e depois um pouco da água fria, ou pegar aqueles silicones ou o próprio gelo e colocar um pouquinho, coloca um pano sobre o local das veias, né? E aí você coloca o gelo em cima do pano que está em cima da perna, para diminuir um pouco a temperatura nessa região e dessa forma diminuir essa vasodilatação. Aí até você pode fazer isso no final do dia. Você vai notar que no dia seguinte essas veias vão estar até um pouco mais retraídas, não vão estar muito dilatadas. Evitar o calor. O calor é sabido que também causa vasodilatação. Então, se você trabalha em um ambiente que é muito quente, procurar colocar um ventilador próximo, ou, se possível, climatizado, com ar-condicionado, é muito melhor. Essas são as dicas interessantes para que você possa contornar um pouquinho mais esses problemas das varizes. Agora, existem medicamentos, né, que podem ser utilizados e também as meias elásticas. Com relação aos medicamentos, é melhor que você procure um médico para uma orientação mais precisa, porque às vezes o medicamento ele pode passar a barreira placentária e pode atingir o feto. Então isso é importante que seja visto por um médico. Agora, o uso das meias elásticas também o médico pode te orientar. Mas todo mundo sabe que usar uma meia elástica compressiva, graduada, certo? Específica para a circulação, também ajuda muito na prevenção do aumento das varizes e até do próprio inchaço. O inchaço também é um acontecimento, vamos dizer assim, é um sinal muito frequente na gestação. Exatamente por todos esses motivos que eu falei. Parte hormonal, a pressão do útero sobre as veias pélvicas. Então, você conseguindo fazer esses exercícios, essas orientações, você consegue amenizar tudo isso. Já que eu falei a palavra exercício, o que você pode fazer, por exemplo? Movimentação da sua panturrilha, girar o seu tornozelo, certo? Fazer aquele levantamento e abaixamento da panturrilha, isso estimula o retorno do sangue. Então são medidas simples, possíveis, em que você vai se beneficiar durante essa trajetória tão maravilhosa que é a gestação. Fique ligado no nosso canal Vascular na Veia. Até a próxima!